Número 4, versículo de número 3. Trago um abraço do meu pastor, o pastor Ron de Meira, da Assembleia de Deus Missionária, essa igreja, tá bom? E o pastor Felino também. Glória a Deus. E a gente, antes de sair, a gente precisa pedir a bênção do nosso líder, né? Dos nossos pastores. Salmos de número, capítulo 4, versículo de número 3. Amém? Saibam que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor ouvirá quando eu o invocar. Agora vamos para Salmos, capítulo de número 65, versículo de número 2. Salmos, capítulo de número 65, versículo de número 2. Ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 17. É um versículo curto e simples e fácil da igreja decorar e assim praticar. Orai sem cessar. Repitam mais uma vez comigo: orai sem cessar. Meus irmãos, a oração é algo sobrenatural. A oração é um oxigênio, é um combustível para evidenciar a vida de um crente diante de Deus. Vocês já pensaram em algum momento como seria o nosso organismo, o nosso ser físico, sem a nossa respiração? Nós não resistiríamos por muito tempo. Por quê? Porque nós precisamos de oxigênio para a nossa sobrevivência. Sem o ar que nós respiramos, nós não temos a mínima chance de sobreviver. E o que eu quero dizer com isso nessa noite a você? A respiração ela é tão importante para o ser humano, assim como a oração para o crescimento não só da igreja, mas de forma particular de cada irmão que está aqui nessa noite. Nessa breve reflexão que eu quero trazer a vocês aqui, o apóstolo Paulo, ele traz muitas verdades que são importantes a respeito desse tema. Primeiro, por que nós devemos orar? Meus queridos, a oração é um contato direto nosso com Deus. A oração é um momento de expressão que eu tenho ali com o meu Senhor. Eu posso ter momentos importantes para dizer a Deus aquilo que tanto eu preciso, como resultado de assuntos que só eu posso ter com meu Deus. E aí, a própria Bíblia diz que isso precisa ser no secreto. Por que no secreto? Quando eu tenho dentro de mim algo que glorifica a Deus, ou uma necessidade que, como servo de Deus, eu preciso colocar isso dentro da minha mente, dentro do meu coração. E somente Deus que está nos céus merece ouvir. Por que, irmão Robson? Primeiro, nós precisamos entender que a oração, ela é um momento íntimo ali com o teu Senhor. Você não está conversando com qualquer pessoa. Você não está falando com qualquer pessoa. E aí há uma necessidade de uma reverência. E a tua
ela precisa ser respeitosa. A tua reverência, ela precisa ser equilibrada. Você está nos santos dos santos, em um lugar onde a tua adoração, onde a tua oração diante de Deus, ela precisa ser cheia do Espírito Santo. Amém, irmãos? Então, por que a igreja precisa orar? A igreja precisa orar para que as coisas venham a acontecer de maneira natural. Deus não quer nada forçado de nenhum de nós. Se nós oramos é porque nós temos necessidade para uma sobrevivência espiritual nesses últimos dias em que nós estamos vivendo. A oração, ela é importante não só para o crescimento financeiro, não só para uma vida melhor sentimental, mas também, principalmente, para a nossa vida espiritual. Um crente sem oração é um crente aberto. Um crente sem oração é um crente frágil. Um crente sem oração é um crente entregue às mazelas que o mundo está aí oferecendo. Por isso que se faz muito necessário o nosso pastor chegar aqui e falar a essa igreja, no intuito de despertar a todos nós sobre esse momento importante que a igreja deve ter com o Senhor. E aí, para mim receber esse avivamento que tanto a gente prega, para mim receber esse renovo que tanto a gente prega, para mim receber de Deus aquilo que eu tanto peço para o Senhor, eu preciso dobrar o meu joelho em sinceridade com Ele e dizer: Pai, eu estou aqui diante de Ti, porque eu sei que eu necessito Te buscar, ainda que as coisas não estejam do jeito que eu espero, mas como mandamento eu preciso Te adorar em espírito e em verdade, e a minha oração será uma oração sincera. A oração verdadeira, ela tem que estar baseada na minha fé. Ela não pode ser vazia. Eu também não vou dobrar o meu joelho só para pedir. Eu preciso agradecer. Eu preciso celebrar a minha existência. Eu preciso dizer: Senhor, obrigado pela Tua presença em minha vida. E aí, depois que você orar, o Espírito Santo te encherá da sua graça. Você não será mais aquele crente que não sente mais a presença do Espírito Santo. Sabe por quê? Deus vai te encher da sua graça, e a partir daquele momento você vai respirar um novo ar. É isso que Deus quer para cada um de nós. Orai sem cessar. A oração é um mandamento de Deus, irmãos. E aqui eu digo isso para vocês por quê? Porque a Bíblia nos ordena que nós venhamos buscar a Deus constantemente. Não existe limitações para a nossa conversa com Deus. Não existe nenhum limite para o nosso diálogo, para a nossa comunicação com o Pai que está nos céus. Meus irmãos, nós temos diversos homens de Deus que tiveram momentos de grande oração. Quem não se lembra de Daniel, que várias vezes entrou no seu quarto, buscou a presença de Deus em busca de livramentos? Quem não se lembra de Moisés, de Davi, um grande rei que passou por diversas provas, tribulações da vida, mas sempre que ele buscava a Deus, que ele se colocava em oração, Deus o respondia: aleluia, louvado seja Deus. E se eu for citar, nós temos diversos personagens na Bíblia que nos mostram o porquê orar é tão importante. Aleluia, louvado seja o Senhor. Meus queridos, se há um homem que buscou a Deus incessantemente, Jó, que mesmo depois de ter perdido tudo, depois de ter passado por uma grande guerra em sua vida, a mulher chegou a dizer para ele: abandona esse teu Deus e morre. Jó já tinha perdido tudo. A Bíblia diz que ele se coçava, com madeira se feria. Mas sabe o que foi que ele fez? Jó disse: Deus me deu
Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. O mesmo Deus que está te provando é o mesmo Deus que vai te exaltar. O mesmo Deus que está te colocando em provações, muitas das vezes, Ele está chamando a nossa atenção para uma melhora. E o que Deus quer de nós, muitas das vezes, é um conserto. E nós estamos aqui, sem prestar atenção na chamada de Deus para as nossas vidas. Se é em sonhos, Ele se revela. Se Ele usa alguém para ti, Ele está chamando a tua atenção. E muitas das vezes nós não estamos tendo esse entendimento. Dobra o teu joelho. Diga: Pai, eu estou aqui de forma obediente. Eu estou aqui, Senhor, de forma humilde, reconhecendo que o Senhor quer a minha melhora. E eu sei que eu alcançarei. Porque se eu me humilhar e buscar a tua presença, e buscar a tua face, o Senhor me responderá lá dos céus. Louvado seja Deus. É um momento de confessar os nossos pecados, reconhecendo que por pecadores que somos, mas que nós precisamos sim dos ensinamentos do Senhor. Nós não podemos nos acomodar. Primeiro, orar constantemente, sem cessar. Irmãos, a igreja depende de Deus para melhorar, para ter esse crescimento espiritual. Orar porque o nosso inimigo está ao nosso derredor, bramando como um leão, para querer nos destruir, para querer nos atacar. Eu preciso da tua intercessão. O pastor da igreja precisa da sua intercessão. O pastor presidente da Assembleia de Deus de Madureira precisa da tua intercessão. Nós vivemos uma guerra espiritual e o negócio não está para brincadeira. Uma coisa que o pastor falou enquanto ele estava aqui relatando a vocês da importância desse momento que esta igreja precisa ter com o nosso Pai. Nós não podemos ficar desapercebidos, achando que está tudo bem. Enquanto nós estamos aqui, há uma guerra no reino espiritual, pela tua vida, pela tua família, pelos teus. E o negócio é sério. Então nós não podemos ficar desapercebidos, tranquilos não. É debaixo de oração. Quando você sai da sua casa para ir ao seu trabalho, vá vigilante, vá guerreando, vá orando. Se sai da sua casa para vir à igreja, vem orando, chega e ore mais. A igreja dos últimos dias, ela precisa mais sim orar. O círculo de oração desta igreja precisa sim orar mais, buscar mais, até para que Deus venha fazer algo novo, algo diferente no nosso meio. Nós clamamos por batismo, mas não pedimos o batismo. Nós clamamos pelo renovo, mas não chamamos a presença daquele que pode dar o renovo. Oh, glória! Nós queremos tantas coisas, mas não clamamos a presença desse homem que pode sim receber a tua oração e te responder dando a tua vitória. Uma igreja sem oração, ela não cresce, pastor filho. Ela não vai para lugar nenhum. Não há conversão de almas, não há batismo com o Espírito Santo, não há reconciliações. É uma igreja que não cresce. Precisamos ter, irmãos, dentro de nós, essa sede pela busca a Deus. Precisamos dentro de nós
ter essa busca, igreja de Deus, pelo diálogo constantemente com o nosso Pai. Aleluia! Irmãos, eu digo para vocês, eu ainda sonho, eu sou do tempo que eu vi muitas pessoas sendo curadas, cegos enxergando, eu vi isso acontecer. E às vezes, pastor Filho, a gente fica assim indagando, mas por quê? O que mudou? Será que o mesmo Deus, missionário brasileiro, de anos e anos atrás, não é o mesmo Deus de hoje? Deus continua sendo o mesmo. Nós que mudamos. Nós que mudamos. E aí o que o Senhor está dizendo para nós nessa noite: acordai, despertai, porque eu quero fazer mais. Eu posso fazer mais. Eu estou pronto para fazer mais. Depende de mim, depende de cada um de vocês. Eu quero, João, e faço parte da geração de adoradores, de homens que buscam, de homens que oram, de mulheres do círculo de oração, que intercedem, que fazem campanhas, 7 da manhã, que vão para as ruas, 5 da manhã, 6 da manhã, que vão para as feiras, testificar de Jesus. Eu ainda acredito que Deus está levantando uma geração que ora para que os milagres voltem a acontecer na casa do Senhor. E eu te convido para mudar teu pensamento. Eu te convido para que você mude o teu pensar relacionado a isso. Orai sem cessar. A oração é uma forma de louvar a Deus. A oração é uma forma de gratidão a Deus. A oração é uma forma de confessar a Deus, declarar nossa alegria, reconhecer que nós somos dependentes dEle em todas as áreas da nossa vida. Abram comigo a Bíblia de vocês, por gentileza. Filipenses capítulo 4, versículo de número 6. Amém? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, sem ansiosidade. As coisas irão acontecer de forma natural. Calmem, descansem. Os nossos pedidos diante do Senhor, eles precisam ser o quê? Súplicas com ações de graça. Ações de graças é o que? Não é só o pedir que eu falei para vocês no início. Súplicas com ações de graças por tudo que Ele tem feito. É isso. Súplicas com ações de graças pelas boas benevolências do Senhor sobre a vida de cada um de nós. Acordamos hoje, abrimos os olhos. Senhor, muito obrigado pela tua existência na minha vida. Senhor, muito obrigado porque eu acordei. Acordou, está bem? É ação de graças ao Senhor. Dê graças. Está lá a tua alimentação, o teu café da manhã, o teu almoço.
eu te agradeço pela minha alimentação. Se está vestido, comprou uma roupa nova, agradeça a Deus. Em tudo dai graças, porque essa é a boa e perfeita vontade do Senhor. Às vezes a gente acorda, né? Nem liga para nada disso. A gente não agradece, a gente, sabe? E passa o dia todo, quando vem na igreja, nem na igreja às vezes, pastor filho, a gente agradece. Volta para casa, passou o dia todinho e não falou com Deus em gratidão. Eita, que erro cruel. Enquanto nós estamos aqui, Maek, tem muitas pessoas que estão em uma cama, em um leito, dizendo ao Senhor: me tira daqui, me cura, entra com providência. Estão orando, estão pedindo, estão precisando de um milagre. E a pergunta que Deus faz para nós hoje: o que está faltando para agradecer mais? O que está faltando para suplicar mais? O que está faltando para que eu venha falar mais contigo, ter aquele momento contigo? Nós éramos tão amigos, a gente conversava mais, você tinha um momento maior comigo. O que aconteceu? Eu estou sentindo falta da tua voz, eu estou sentindo falta da tua benção, eu estou sentindo falta do teu clamor. Eu preciso fazer algo, mas você precisa também me reconhecer como teu Senhor. Você precisa tocar os teus joelhos diante de mim e dizer: Pai, eu estou aqui. Reconheça a minha